Meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Decisão judicial contra o INSS. Nós vamos falar aqui de um assunto de interesse de todo segurado do INSS, tá? Você que está recebendo um benefício, que não está tendo problemas, que está recebendo o pagamento tudo certinho, para você que fez um pedido de benefício, para você que está com benefício em análise, para você que já está na justiça, né, com um processo judicial, a informação que nós vamos trazer nesse vídeo aqui é relevante para todo mundo, tá? Você sabe que após uma negativa do INSS, né, é possível você entrar com recurso dentro do próprio INSS ou mesmo iniciar uma ação judicial, tá? No entanto, vale lembrar que o recurso do INSS não é obrigatório, tá? Ou seja, após a negativa de um pedido, você já pode ingressar com processo judicial. Isso desde lá do primeiro protocolo que você fez, tá? Não é necessário que você tenha diversos indeferimentos dentro do INSS para entrar com uma ação judicial. E mesmo que você, por exemplo, tenha utilizado aí a junta de recurso, que é o último dispositivo que você tem dentro do INSS para tentar reverter uma decisão que você não concorda, que foi injusta, você também já pode ingressar com ação judicial, tá? É possível você processar o INSS por danos morais. Exatamente, tá? Você não sabia disso? Por isso que nós falamos. Conhecimento é tudo. Informação atualizada não deixa você perder os seus direitos. E você sabe quais são os caminhos que você deve tomar, tá? Mesmo que o benefício possa ser restaurado em pouco tempo, você pode entrar com uma ação por danos morais. Quer dizer, mesmo que você ficou alguns meses, né? Precisa ver se também se compensa, né, pessoal, os valores que vão receber, porque é um processo judicial, você vai, nesse caso de danos morais, você vai precisar de um advogado. Tá? O advogado também não vai querer entrar com um processo, impetrar uma ação, se não compensa, né? Não vai compensar os valores nem para o segurado, nem para o advogado. Então, é caso de se pensar, e nós vamos mostrar aqui para você nesse vídeo quando você deve entrar com uma ação de danos morais, tá? O INSS, no pagamento de indenização por danos morais, você pode processar quando a decisão do perito, quando a determinação do perito for indevida, tá? O perito não alega nenhuma justificativa, você tem toda a documentação provando, por exemplo, uma incapacidade, você tem um problema gravíssimo, né, sério, você está dentro dos requisitos, por exemplo, dentro da carência, tem a qualidade de segurado, tem atestado, laudo cirúrgico, histórico cirúrgico, laudos de tratamento que você fez, e mesmo assim o perito indeferiu o seu pedido de benefício sem nenhuma justificativa, tá? A falta de pagamento, olha o que pode proporcionar essa atitude do perito, tá? De um benefício do INSS por um motivo de processo de danos morais, configura-se como falha na prestação de serviço pelo INSS. Esse segurado deixou, por exemplo, de levar sustento para dentro da sua casa, para a sua família, devido à irresponsabilidade de um perito, que por um motivo qualquer, sem alegação nenhuma ou justificativa, indeferiu um pedido de benefício. Agora vamos prestar atenção qual é o prazo, tá, para o INSS fazer o pagamento, por exemplo, de uma indenização por danos morais. É 3 anos, tá? O prazo para você entrar com ação de danos morais vai depender da natureza do dano em si. É muito importante você acompanhar agora essas informações. O Código de Processo Civil define que uma ação indenizatória pelos danos morais e materiais seja interposta até 3 anos contada a partir dos eventos danosos, tá? Então, você tem até 3 anos, por exemplo, depois de uma negativa dessa maneira, né, uma injustificativa do perito não conceder o benefício, você pode sim ingressar com ação. Mas como nós falamos, você precisa de um advogado, você precisa, como falou ali, depende o tipo de dano, se vai compensar ou não, tá? O que é um dano moral previdenciário, tá? O dano moral é aquele prejuízo imaterial, tá? Envolvendo um abalo como o indivíduo vê a si mesmo, ou formas como outros veem esse indivíduo, que ocorre nas relações entre pessoas e órgão previdenciário, como o INSS. Como processar o INSS por demora, né, no andamento de pedidos administrativos? Bom, você vai apresentar uma petição, tá, pedindo a análise de um requerimento. Essa petição deve estar bem fundamentada. Você deve explicar que o INSS tem o prazo aí de 30 dias, né, prorrogado
por mais 30 para concluir essa análise de benefício. Em seguida, você tem que demonstrar que esse prazo está sendo descumprido. É o mandado de segurança que nós sempre falamos, né? O INSS, por lei, né, a lei número 9.784 de 99 e a 8.213 de 91, dá prazo para o INSS que, após o protocolo de um pedido de benefício, ele tem 30 dias para dar a sua posição, se é negativa ou se vai conceder o benefício. E o INSS, geralmente, ele não cumpre esses prazos, tá? E com isso, esse segurado fica prejudicado. Muitas vezes, esse benefício, por exemplo, que está recebendo, ele pode ser cessado numa perícia e você entrar com um pedido de requerimento. Esse requerimento, o INSS também tem 30 dias para dar resposta, para conceder ou não, para aceitar ou não o que você está colocando ali no requerimento. E o INSS não cumpre isso. Enquanto isso não é resolvido, o que acontece? O segurado fica sem pagamento, fica sem renda. É aí que fala dos danos morais e materiais, porque esse procedimento do INSS não conceder o benefício e não fornecer uma renda para esse segurado, que é direito desse segurado, causa todo um prejuízo na sociedade, na sua vida familiar, na sua vida pessoal. Aí entra os danos morais, tá? Agora, como se dá a comprovação do dano moral? É complicado aqui, viu? A prova efetiva do dano moral, ela deve ser afastada, porque os danos morais, olha, eles não se provam. O que há de comprovar é a ocorrência do acontecimento que os ensejaram. Quer dizer, você não tem um material para provar o dano moral, tá? Ele não é palpável. O que faz a ocorrência do dano moral ser motivo para uma indenização é o acontecimento, tá? Que é quando, por exemplo, o perito lhe conceder um benefício que era o seu direito, tá? Então, esse acontecimento gera direito ao dano moral. Como funciona o pagamento da indenização por danos morais? A indenização por danos morais é uma modalidade muito comum aqui no Brasil, tá? Ela prevê a reparação de ações que tenham afetado a integridade física, moral e imagem, ou até mesmo o psicológico da vítima, que dentro do INSS não é difícil encontrar, né? Segurados completamente abalados. Você chega no INSS com um problema de saúde e muitas vezes você acaba saindo de lá mais doente do que você chegou, tá? Agora, é possível processar o INSS em outras situações? Sim, pelos prazos que o INSS tem para analisar os requerimentos. O perito, por exemplo, se faltar ao respeito com você, se o perito, por exemplo, lhe ofender, em casos aí já relatados aqui no canal, em comentários de muitos segurados, foram chamados de vagabundos pelo perito porque não queriam trabalhar. Quer dizer, essa é uma ofensa moral que deve ser, sim, levada em conta por esse segurado para a abertura de um processo. O primeiro passo aí seria o quê? Fazer uma reclamação no Conselho Regional de Medicina, porque está ferindo uma ética médica. Você está dentro de uma perícia do INSS, mas ali é uma relação entre médico e paciente, deve ter respeito, existe uma ética. E o perito não está ali para julgar se é vagabundo, se não é vagabundo, se é ou deixa de ser. Ele está ali para fazer uma avaliação. A opinião pessoal do perito não interessa. Então, quando acontece uma ofensa como essa, é claro que você vai ter que provar, né? Através de um vídeo, através de um áudio, através de uma testemunha, você entre com a ação na justiça pedindo danos morais. Aí, nesse caso, é específico para o perito, tá, pessoal? Mas tem que ter comprovação nesses casos. Não é simplesmente falar, ele me xingou, ele me ofendeu, e o perito negando. Não, eu não ofendi, não xinguei. E não tem uma prova para materializar essa ofensa, fica difícil, tá? Processo judicial nós sempre falamos, tá? Em média, por exemplo, um processo de incapacidade demora de 18 a 24 meses. É necessário você ter toda a documentação comprovando, no caso aí, se for para um benefício de incapacidade, tá? Documentos são laudos, tá? Com o nome do segurado, o nome do médico, carimbo, CRM, assinatura, o CID da doença, o histórico daquele momento, né? Quanto tempo esse segurado precisa, se for uma lesão temporária ou uma doença temporária, quanto tempo vai levar para ele poder retornar ao mercado de trabalho. Se é uma lesão total e permanente, a sugestão para uma aposentadoria por invalidez, tudo isso é necessário. Fora ainda os exames que o perito judicial vai proceder, né? Tudo dentro da lei para o quê? Para comunicar ao magistrado se realmente existe uma incapacidade
E esse magistrado, dentro da lei, vai fazer uma análise, analisar os documentos, mesmo que o laudo do perito muitas vezes pode ser desfavorável, porque acontece, o perito pode não encontrar nenhuma incapacidade, mas mesmo assim a documentação é tão importante que o magistrado pode levar em consideração somente os elementos anexados do processo. Quais são esses elementos? Os documentos que você apresentou, tá? Então, é muito importante sempre a documentação. Lembrando que você não pode trabalhar enquanto perdurar um processo judicial, nem dentro do INSS, enquanto está em análise, muito menos na justiça, porque você está alegando que está incapacitado para o trabalho e de repente está trabalhando, pode ser encarado isso como uma tentativa de fraude, tá? O INSS pode inclusive reverter e processar você num caso como esse, tá? Quando você receber, por exemplo, a decisão for favorável a você, vai ter cálculos no processo, tá? Desde lá da primeira negativa que o INSS deu esse indeferimento. Às vezes, né, a maioria das vezes gera um montante muito grande, até 60 salários mínimos. Esses valores são pagos através de RPV, requisição de pequenos valores. Essas requisições, elas são pagas aí em média em 60 dias, tá? Agora existe um problema, muitas vezes, que o INSS recorre da decisão. Por exemplo, ele não recorre da implantação do benefício, que vai ter aí no máximo 45 dias, tá? É 30 para implantar o benefício, mais 15 para fazer o primeiro pagamento, começar os pagamentos. Mas para pagamento dos atrasados, o INSS pode entrar, por exemplo, com recurso. Se entrar com recurso, pode demorar até mais 3 anos para você conseguir receber esses atrasados. É uma sacanagem, né, pessoal? Eu sempre falo, né? Segurado, quando dá um prazo para o segurado, é aquilo e acabou, né? Quando é, por exemplo, o INSS ou a favor de qualquer órgão governamental, existe um monte de brechas da lei, os períodos são aumentados, né? Existem várias situações favoráveis, né? Nunca favorável ao trabalhador, nunca favorável ao segurado, né? Que paga o INSS. O INSS não fabrica dinheiro. O INSS sobrevive do pagamento de funcionários, das instalações, dos benefícios através das contribuições de todo o trabalhador, que é obrigado desde o primeiro registro em carteira a pagar o INSS, né? Fora as empresas, fora outros meios de arrecadação que o INSS também tem. Então é uma situação muito constrangedora, muito difícil, mas se a gente, por exemplo, for ofendido por um perito, se você tem uma negativa injustificada do INSS e todo mundo abaixar a cabeça, deixar isso para trás e for para casa sentar no sofá se lamentar, nunca vai mudar essa situação. Por isso é importante, se sentiu prejudicado pelo INSS, o perito fez ali uma negativa indevida no seu processo, corra atrás, faça os recursos dispositivos disponíveis no INSS, mas não deixe de entrar na justiça. Houve uma ofensa, vá pedir danos morais. Se todo segurado, todo mundo que passasse por uma situação como essa, recorresse, fosse atrás dos seus direitos, muita coisa já começaria a mudar, tá? Essa é uma forma que eu penso, né? Porque se sentar no sofá e ficar reclamando do que aconteceu sem tomar nenhuma providência, não vai mudar situação nenhuma. Meu amigo e minha amiga que chegaram aqui a primeira vez no canal, sejam muito bem-vindos. Aproveite todos os nossos conteúdos já postados, conteúdos que já ajudaram muita gente, e eu tenho certeza que vão ajudar você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para você sempre receber nossos vídeos todos os dias. Você vai receber em primeira mão lá um comunicado por cada conteúdo que nós colocarmos. E pode ser aquela informação que vai ajudar você a resolver aquele problema de semanas, de meses, e você não encontra uma solução no INSS. E você só tem a ganhar e melhor, não paga nada, tá? Meu amigo e minha amiga que estão sempre aqui comigo, muitos desde o início do canal, incentivando, ajudando, compartilhando, meu muito obrigado. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, com paz, com saúde, com prosperidade, harmonia e muito amor. Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.